porque o aluno, muitos não têm o interesse real e falta muito do respeito para com o professor. Com certeza. E isso é uma coisa que não é o professor, é uma coisa do respeito, da educação, que vem de casa, que vem de berço. Olha, existe uma série de aspectos. Por isso que eu falo, quando você entra num ambiente de escola pública, você vai lidar com várias situações diferentes. Mas uma delas, que muitos professores estão aí desencorajados, muitos desistiram, é porque realmente se perdeu o respeito pelo professor. Eu costumo dizer, é o baixo investimento na educação. Mas eu não sei se eu posso, eu vou falar, se eu estiver falando bobeira, pode me corrigir. Mas a falta de educação não está só na escola pública. Não. Na escola particular também. Sim. Eu falo assim, a escola ela não educa. Até criaram um termo novo aí para professor, que estão chamando os professores de educador ou educadores. Eu não sou educador, quem educa é o pai e a mãe. O professor está lá para ensinar. Ele, como eu disse, é legal a gente se humanizar, se colocar no lugar do aluno, para a gente ajudar a construir. Mas o respeito, os valores morais, vem de berço. Então, se o pai ou a mãe não faz isso, de alguma forma esse aluno, essa criança, essa pessoa, ela vai aprender de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Então, às vezes ela chega no ambiente de escola totalmente despreparada quando eu falo de educação, de hábito, porque ela não teve isso. E aí entra outra coisa, a estrutura da escola. Cadê um psicólogo? Cadê um pedagogo? Quantas escolas estaduais, municipais, que nós conhecemos, que você tem um psicólogo dentro da escola, que você tem um pedagogo para acompanhar essas crianças que têm problema, porque às vezes eu falo, são problemas psicológicos, são traumas, e de certa forma, esse aluno, essa criança, ou seja lá o adolescente, quem for, ele tem uma certa revolta que somente um profissional da área vai conseguir identificar e trabalhar isso. O professor ele tenta, voltando à brincadeira, ele se vira nos 30, mas você não é o profissional da área. Então aí que eu falo que é uma questão estrutural. O Estado deveria investir mais na educação, melhor salário para os professores e colocar um corpo de profissionais que atenda a esses tipos de problema e também voltar a resgatar valores morais familiares e voltar também a construir a imagem do professor dentro da sala de aula, aquela imagem de respeito, de gratidão. Porque, querendo ou não, o médico, o engenheiro, o prefeito, o vereador, o presidente, veio tudo de uma classe, de uma sala de aula. Todos passam pelos professores. Todos passam, né? Então é um negócio que hoje em dia eu não sei. Aliás, eu sei, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas, e nessa experiência ficou quanto tempo dando aula? Olha, eu continuo dando aula. Não. Burro. Não, eu tô dizendo assim. Já ganhei o zero já ganhei o zero. É porque faz um tempo que a gente não se vê. Ele foi meu aluno, inclusive, então faz um tempinho que a gente se vê, é normal perguntar, né? Então, mas eu fiquei sem graça agora. Mas assim, em escola, dentro de uma sala de aula de escola, de colégio, assim, colégio público, quanto tempo, colégio particular? Porque pra mim ele deu aula no vamos fazer um merchan depois aí, ó, cascai pra nós aí, lá no Colégio São Francisco. Cascalho para nós. Brincadeira, mais um zero aqui. Mais um ponto negativo, eu não vou fazer prova. Então uma conversa descontraída, só pra encher o saco. Mas nesse meio tempo, as aulas que eu tinha com ele, eu falava, e falo até hoje para qualquer um, as aulas que eu tive eram aulas aula de cursinho para poder fazer vestibular de qualquer universidade, aí, qualquer faculdade. E ninguém aproveitava, nem eu, tanto que eu falo tudo errado. Mas nesse meio tempo foram quantos anos numa escola? Só uma observação antes de responder essa pergunta. O que é falar errado e o que é falar certo? Se eu chegasse aqui e dissesse vaca, panela, piso, choveu, cadeira,
Você entendeu alguma coisa? Nada. Não tem segmentação, não tem regra, não tem ordem. Agora quando eu chego assim, ontem nós fomos na feira e comemos um pastel lá, tava bom demais. Você entendeu? Tudinho. Sim. Falou minha língua. É isso que eu quero dizer. A língua, primeiramente, ela serve para se comunicar. É aí que a gente começa a separar as coisas. Eu falo, eu não aprendi nada. Alguma coisa você aprendeu, alguma coisa você carrega. Mas é aquilo que eu falei, às vezes a pessoa não é uma necessidade dela. Então ela não acaba se aprofundando. Mas eu acho que o interessante seria que todo mundo aprendesse, conhecesse a língua a fundo, porque a nossa língua ela é rica. E até tem uma colocação que eu gostaria de fazer. Infelizmente, 65% da população brasileira é analfabeto multifuncional. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, mas não consegue interpretar. Isso é uma falta de aprofundamento na nossa língua, no idioma, né, na língua portuguesa. E aí, continuando agora a responder a tua pergunta, eu comecei a dar aula, eu tinha 20 anos, estou quase fazendo 37 aí. Sou péssimo em matemática, não gosto de matemática. A minha matemática é uma sobrevivência, é só para fazer a conta do troco, entendeu? Para me virar no dia a dia aí. Mas eu costumo dizer assim, eu comecei a dar aula mesmo, antes mesmo de dar aula, porque eu comecei a dar aula para mim. Então, quando eu começava a estudar, que eu comecei a entender o japonês, isso aqui, eu simulava que eu estava dando aula para alguém. E esse alguém era eu ali, para eu começar a assimilar, ver como é que era. Então foi uma brincadeira que eu fui fazendo comigo e eu achava legal. Quando eu entrei na faculdade eu falei, eu não tinha intenção realmente de dar aula, mas aí você vai formando algumas concepções e eu achei interessante. Comecei a dar aula com 20 anos, dei aula na rede pública mais ou menos uns 5 anos, 4, 5 anos, se não me falha a memória. Aí depois disso eu fui para a rede particular. Daí eu não vou citar aqui os nomes aqui para não fazer propaganda, mas eu passei por várias escolas aí e atualmente continuo dando aula, mas somente aula particular em casa, aula de inglês. Aula de inglês. Foco total no inglês agora. Às vezes eu pego alguns alunos que vão prestar concurso público ou mesmo vestibular, uma pequena temporada, né? 1, 2, às vezes 3 meses, e eu acabo fazendo esse tipo de serviço, dando aula para alunos assim. Mas a maior parte do tempo hoje, eu digo assim, 95% aula de inglês. Eu vou dizer que a aula de inglês dele vale a pena e a de português também vale a pena. Estou dando dor de cabeça para ele aqui, mas... Não, o papo tá ótimo, cara. Mas a aula de português dele é fantástica. Eu posso falar porque eu já tive vários professores e é um negócio assim... muito bem explicado e não é aquele negócio maçante. Olha, você falou um negócio interessante aí, Hugo. A gente vai aprendendo com a vida. A vida é o melhor professor da gente. E conforme eu fui dando aula, interagindo com os alunos, a gente tem os erros da gente, mas a gente tem os acertos. E eu costumo dizer que a gente se torna melhor conforme a gente vai aprendendo com os erros da gente e a gente vai mudando a cabeça e aperfeiçoando, melhorando. Mas eu falo assim, quando eu entro na sala de aula para dar aula, eu estou imaginando que eu estou dando aula para minha mãe, para o meu filho, para algum parente meu. Por quê? Querendo ou não, eu não faria para mim ou para uma pessoa da minha família mal. Então por que eu vou fazer para outra pessoa que às vezes não tem muita oportunidade ou que está pagando aquele curso suado? O cara está dando duro ali para conseguir pagar aquilo lá. E tem outra questão também, o que eu fizer de errado, eu vou ser vítima, é uma consequência. Eu vou estar formando péssimos profissionais, enfermeiros, médicos, sei lá, quem passar pela minha mão, e eu vou ser vítima. Uma enfermeira, um médico pode interpretar errado lá uma receita, uma vírgula. Por quê? Porque às vezes o professor ele não se colocou ao máximo, não se dedicou, não enxergou aquilo lá como uma questão humana, como eu disse para você, e também na consequência. Então eu falo que são 2 aspectos aí que sempre tem me norteado para quando eu entrar dentro da sala de aula, fazer o meu melhor como profissional. Eu entro para dar aula, para ensinar, imaginando que eu estou fazendo para algum membro da minha família,
Não de uma forma egoísta, porque quando você se coloca no lugar do próximo, se fosse minha mãe eu gostaria, se fosse meu filho eu gostaria, então eu entro para ensinar. Está se colocando no lugar do próximo. Da pessoa, do próximo, da pessoa. E não só isso, se eu fizer um péssimo ou mau serviço, eu vou ser vítima desse aluno. Esse aluno vai ser um profissional, um arquiteto, um engenheiro, um médico, um enfermeiro, que não vai conseguir interpretar, não vai conseguir ler direito, e aí eu posso ser vítima de um serviço, de um profissional que passou pela minha mão. Isso daí me lembra uma frase, inclusive, você passou em sala de aula. Era uma frase, eu não lembro da frase, mas me veio na memória aqui, conversando, falando isso, me veio na memória uma frase que uma vírgula muda toda a frase. Sim. Eu lembro de um exercício que você passou uma vez falando disso, explicando que a leitura, uma vírgula muda tudo, todo o sentido da frase. Olha, eu costumo dizer que matemática e língua se cruzam, trabalham juntos. Porque quando você faz aquela análise morfológica, sintática, tudo aquilo lá é matemático. E quando você fala de matemática, você precisa interpretar a vírgula, o ponto. E por que muitas empresas, às vezes, não conseguem fechar folha de pagamento, tem dor de cabeça lá com a parte financeira? Porque algum bendito, às vezes, colocou a vírgula no lugar errado, interpretou o relatório errado, e isso aí dá uma confusão. Aí até achar, né, entender o que aconteceu, e às vezes é um erro bobo, é um erro de interpretação, o cara colocou a vírgula lá no lugar errado. Então eu falo que a língua, não a língua portuguesa, a língua em geral, é importante a gente conhecer para a gente poder entender o funcionamento das coisas, em aspecto geral. Por que se parou assim de dar aula em colégios e resolveu só focar agora nos cursos?